mas não me conhecem. Quantos fazem a minha obra, mas não me obedecem. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para salvar, nem meus ouvidos agravados para te ouvir. Mas vossas iniquidades fazem divisão entre eu e você, e os teus pecados me encobrem para não te ouvir. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, jovens e adolescentes. Hoje eu vim aqui para contar um pouco do meu testemunho e com isso edificar alguém que esteja passando pelo processo de libertação ou que já passou, né, e que está tentando não se aprofundar mais, né, nessa opressão. Mas enfim, eu vou abrir com uma palavra que está em Gálatas 5,16, que conta sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, aqui conta também no versículo sobre idolatria. Quando eu era pequeno, a partir dos 6 anos em diante, meu pai comprou para mim vários CDs, vários DVDs, e um específico do artista Michael Jackson. Eu comecei a ouvir muito, eu via todos os CDs, todos os DVDs, eu assistia tudo dia e noite. Então eu fui crescendo ouvindo isso, fui gostando, fui me aprofundando mais. E aí a minha mãe, ela sempre me criou no caminho do Senhor, e aí eu percebi que ela não gostava. Então eu também era criado na igreja, mas também não me entendia como gente. Então algumas vezes eu fazia, outras não, às vezes eu fazia escondido. Então eu fui crescendo, e era como se fosse uma estatística. Tinha vezes que esse fanatismo voltava, depois descia, depois voltava, depois descia. E aí chegou um tempo em que eu realmente me aprofundei de vez, adaptei isso como estilo de vida. E aí no ano passado, 2022, eu comecei a realmente me aprofundar. Eu fui comprando figurino, fui comprando coisa, fui me profissionalizando realmente como se isso fosse um trabalho, né? E aí eu fui indo, e aí teve até um certo dia que eu estava tentando ir pro teatro, né? Porque para você fazer um evento no teatro, você tem que pegar um caminhamento de ofício e mandar para a secretaria. Então eu fiz isso, e como sendo menor de idade, eu mostrei esse documento para ela. E aí eu falei, olha mãe, eu quero fazer esse evento aqui, tal. Ela mesmo assim não apoiava, né? Mas eu falei, a senhora assina? E aí ela sábia, ela disse sim, olha, a gente vai falar com o seu pastor, e aí o que ele decidir a gente faz. E desde 2019, 2017, 2018 em diante, eu sempre fui obreiro na casa de Deus, sempre ajudava, auxiliava. Quem me segue sabe que eu sou assim, que eu sou prestativo, etc. Então sempre fui assim. E fazendo isso, e algumas pessoas não sabendo, porque é claro que os líderes maiores não sabiam, porque eu escondia, mas também eu fazia nas redes sociais, porque eram os vídeos que eu postava e deixava aberto. E aí eram vídeos que eu gravava, postava, e qualquer um podia acessar, qualquer um podia ver, né? Mas enfim, e aí era muito fora. E aí minha mãe chegou pra lá, ele falou, eu conversei com ele, né? Depois do culto eu falei com ele, mostrei o documento a ele, falei pra ele. E aí ele disse, olha meu filho, melhor não, porque isso. Ele falou a respeito da atuação, falou a respeito de que lá, na verdade, as pessoas vivem do engano, da mentira, porque você tá vivendo situações que você não vive, de que você não é. Se o diretor da arte te colocar pra ser um gay, você vai ser um gay. Se o diretor te colocar pra ser uma prostituta, você vai ser um. Então, tipo assim, ele vai te colocar pra fazer papéis que você talvez não vai querer fazer,
Mas você vai ter que fazer porque você tá lá, você se inscreveu, você vai ter que realizar essas situações. Então ele me explicou tudo, eu realmente concordei com ele. E aí, a partir daí, desse momento, já percebi que ninguém já me apoiava dessa maneira. Nem minha mãe, nem os líderes. E aí, a partir desse momento, o Espírito Santo foi trabalhando. E eu não sabia. Mas, enfim, mesmo assim, eu continuei aprofundando. E aí, chegou o início desse ano, 2023. E eu já estava com novas metas, novos planos, novos projetos para fazer. Já estava chegando uma encomenda de uma peruca para me usar, porque eu entendia que eu precisava dessa total humanização. Então foi chegando, e aí, enfim, foi chegando isso aí, e aí acabou que o Espírito Santo realmente estava cutucando demais para poder trabalhar, e ele cutucando, mostrando, e eu não estava percebendo. Até que chegou um dia que chegou o ápice, e aí vieram os pastores, vieram minha mãe, conversaram comigo, e realmente eu estava entendendo o que Deus queria fazer. E aí a gente conversou, etc. E aí eu entendi, eu olhei, comecei a olhar com outros olhos, e aí eu vi que aquilo todo era errado. E aí eu fui apagando, fui tirando tudo aquilo, porque eu percebi que, assim como as pessoas colocam uma bebida como uma deusa na vida delas, assim como as pessoas colocam imoralidade como a Deus na vida delas, as pessoas não conseguem se libertar disso. As pessoas, elas vivem com isso. Elas falam, mas a bebida, ela é boa. Escondido, mas eu bebo mas porque é bom, né? Eu sei que um dia eu vou libertar, Jesus me ama. Não, você está errado. Como é que você não se libertou do pecado? Você precisa se libertar, porque na palavra diz, bebedice. E aí tem gente que vai para a igreja bebendo, e aí é um escândalo, e acaba assim. E eu também iria para o mesmo caminho. Eu ia acabar com a obra do Senhor. Eu ia ser escandalizado de uma maneira, eu não sei. Já estava, na verdade. Mas enfim, e aí eu entendi tudo aquilo, e aí apaguei tudo que eu tinha. Se vocês entrassem em qualquer rede social minha, no Instagram, no Pinterest, no TikTok, vocês iam ver quanto de foto eu tinha dele, quanto de vídeo tinha dele, porque eu realmente adorava aquilo. Era como se fosse um estilo de vida. E aí, e eu sem perceber já estava escandalizado. Mas, e é isso, Deus me libertou. Eu espero que quem esteja vendo esse vídeo seja liberto também, de quem bebe, de quem adultera, de quem fornica, que seja liberto. Se você não busca essa libertação, começa a procurar agora. Então é isso, muito obrigado. As pessoas que também me apoiaram desde sempre e estiveram comigo nessa minha decisão, né? As pessoas cristãs que me apoiavam nessa decisão, né? Muito obrigado. Deus estava usando essas pessoas para acabar com isso e eu não sabia. Então é isso, muito obrigado e Pai do Senhor para todos. O meu povo perece porque minha escritura não quer conhecer.